Olá! Espero que todos estejam muito bem. Estamos iniciando agora mais um devocional nosso, onde nós vamos estar compartilhando a palavra. Queria um oi de você que está entrando aí, para que a gente saiba se está tudo ok com o som. Olá, Jamila, Bruna, Grayson, Levi, oi Levi, Sara. Tá dando para ver Isis, Maressa, todos muito bem-vindos. Que bom, Jamila. Fico muito feliz toda vez que eu te vejo por aqui. Tá dando para ouvir bem? Amém. Vamos então estar começando. Nosso tempo é muito corrido, né? Então eu quero te convidar já a orar, colocar a sua vida diante do Senhor. E a gente já começar o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela nossa vida, por esse dia, por mais essa oportunidade que a gente está tendo de compartilhar a Tua palavra e nos edificar, nos fortalecer. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, Pai, que a gente possa compartilhar essa palavra com unção, com revelação, com clara direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia. Em nome de Jesus, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos da Tua graça, do Teu poder, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor conduza esse momento, o Senhor venha estar à frente, se revelando a cada um de nós, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Vamos então começar hoje o nosso estudo. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Não, desculpa. 1 Samuel 16, verso 18. E inicialmente eu quero te falar desse contexto. Saul havia sido levantado rei de Israel. E no capítulo 16, a Bíblia fala que, no verso 7, né? Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem. O Senhor vê o exterior, porém o Senhor o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, o rei Saul, levantado, sim, o povo pediu um rei, e ele foi levantado ali por Deus. Mas aqui fala que o coração dele não estava reto, exatamente com a vontade de Deus. Então, Saul se encontra no momento onde realmente Deus tira, aqui no verso 14 fala, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, e da parte desse um espírito maligno o atormentava. Então, esse é o momento onde o Espírito do Senhor não estava mais sobre a vida de Saul, e ele se encontrava no momento atormentado em espírito. E aqui ele chama os seus moços e no verso 17 fala, disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. E no verso 23, sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então, Saul aqui se encontra num momento onde ele estava realmente opresso, completamente oprimido, e ele fala assim, me traz um artista. Então aqui o primeiro ponto que eu quero que a gente observe é que o artista, muitas vezes, ele se encaixa naquele lugar de poder trazer através da sua arte alívio para uma situação de desespero, que foi o que aconteceu aqui. O rei de Israel se encontrava numa situação de opressão,
se encontrava numa situação de desespero, de agonia, e a pessoa que foi usada para trazer libertação e cura para o rei nesse momento foi um artista. E nós estamos vivendo tempos de quarentena. Hoje é o 17º dia, já que aqui em Goiânia nós estamos de quarentena. E outras partes do Brasil entraram antes, outras entraram depois, mas quase todo o território brasileiro está em casa. E é um momento que tem o lado bom e o lado difícil, né? O lado bom de estar com a família e o lado difícil também de não poder sair de casa, as más notícias. O fato é que a população já está sofrendo emocionalmente. Nós já temos dados de pessoas que estão passando por esse tempo já, dados de suicídio, dados de depressão. Então, quem tem sido o socorro nesse tempo, né? Os artistas. Por quê? Porque as pessoas estão recorrendo aos filmes, aos shows, aos espetáculos, à música. Então, eu estou falando de um aspecto natural e de um aspecto espiritual que a arte tem de falar com as pessoas. E em momentos de crise, ela pode ser talvez o melhor remédio. Então, isso nos mostra que há um poder muito forte na arte. E aí nós, cristãos, temos que entender que é aí que nós temos que entrar, porque nós sabemos que a nossa arte ela não é só natural. A nossa arte, ela pode entrar no coração das pessoas e não trazer somente uma cura da alma, um remédio para a alma, mas a nossa arte, ela pode ser libertação, assim como foi a de Davi. Porque Davi, gente, imaginava, eu já vi isso acontecer várias vezes, de pessoas ministrando louvor e na congregação pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Então nós sabemos que a arte ela é um veículo de manifestação da presença de Deus. Então nós temos que nos manifestar. A Bíblia fala em Romanos que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que ela geme e suporta angústias, aguardando que os filhos de Deus revelem Deus para elas. Então, hoje, eu tenho batido muito nessa tecla nos nossos devocionais, é um tempo de nós, artistas, nos expormos e expormos a nossa arte de alguma forma. Porque a arte, ela já tem esse aspecto de ser algo que traz cura talvez para a alma. E nós sabemos que a arte ungida, ela pode trazer, além de cura para a alma, libertação para o espírito, consolo para o espírito. Então nós que somos artistas, estamos num tempo onde nós precisamos pegar, por exemplo, as nossas poesias e colocá-las na internet. As nossas músicas, por exemplo, eu já vi, hoje mesmo eu acordei, me enviaram uma música, e é uma música que trazia consolo, que trazia uma mensagem de paz. Então, assim, as pessoas, os artistas já têm feito isso, eles já têm criado músicas, produzindo textos. Esses dias eu estava vendo que um museu, nesse tempo, ele sugeriu que as pessoas pegassem em casa o que elas tinham para que elas pudessem reproduzir as grandes obras dos grandes pintores, né? Então, de repente, você pegava um quadro de Rembrandt e você tentava fazer aquela cena com você, com o que você tinha em casa para isso. Então, as pessoas estão usando a arte para trazer entretenimento, esperança. Então, nós cristãos, está na hora de você que é músico começar a compor músicas que tragam libertação. Você que toca violino, você que toca qualquer instrumento, nós que trabalhamos com teatro, a gente que trabalha com dança. Agora é o momento de nós liberarmos essa arte nas redes sociais para que as pessoas recebam nas suas casas. Hoje, você já deve ter percebido, a gente liga o Instagram e aparece milhares de luzinhas piscando, de lives que estão acontecendo, de pessoas que estão falando. Então, use as redes sociais, use o Messenger. Na Europa, Estados Unidos, as pessoas usam muito o Facebook. Talvez aqui no Brasil a gente não use tanto
a gente usa mais o Instagram. Mas assim, entre nas redes sociais, coloque seus vídeos no YouTube, libere seus espetáculos no YouTube. Nós do Rema estamos conversando sobre isso, de liberar o Paredes, que é o espetáculo que fala, por exemplo, muito de cura, o Ruth, e deixar com que as pessoas assistam. Enfim, a arte, ela é cura para as nações. E a arte ungida, além de ser cura para a alma, é libertação para o espírito oprimido. Amém? Então aqui fala, buscai-me um homem que saiba tocar, fui bem goiana agora, né? Tocar, que saiba tocar bem e me traga ele. Então eu queria já que a gente pegasse desse texto alguns ensinamentos. Então, por exemplo, saber tocar. Nós temos que saber e sermos excelentes na nossa arte. Davi, ele tinha um chamado de Deus. Deus havia ungido a vida dele já, e ele tinha chamado para ser o rei de Israel. Mas ele passou por um processo, só que ele era bom no que ele fazia. Então nós temos que parar com essa história de achar que a técnica briga com a unção. Na verdade, a técnica não briga com a unção. A técnica, ela casa com a unção, porque é a técnica que vai te permitir ir a lugares e ser ouvido ou ser visto. Entendeu? Então, assim, não adianta você querer só a unção. Não é que, me entendam, eu não estou diminuindo o tamanho da unção. A unção, para mim, ela é simplesmente a respiração. Entendeu? É como se a técnica fosse o nosso corpo, né? Mas a unção é a respiração, é o que faz esse corpo estar vivo. É o que faz esse corpo poder se manifestar com vida, entendeu? Para mim a unção é isso. Então ela é tudo, ela é como se fosse a respiração. Mas a técnica, ela nos faz, ela é uma grande isca. Ela é uma grande isca. Ela é uma isca que faz a pessoa parar e olhar para nós. E aí depois que ela olha para nós, ela vai ver e ouvir aquilo que nós temos a dizer através da nossa arte. Então, precisamos buscar técnicas? Sim. Por exemplo, eu gosto sempre de ligar a dança e o teatro com a música, porque a música, o entendimento das pessoas, ele já é muito grande, já é um entendimento mais profundo em relação à música. Então vamos falar da música. Por exemplo, se eu toco no violão 2 músicas, Deus vai poder me usar muito naquelas 2 músicas? Vai, mas só nas 2 músicas, porque a minha técnica me permite 2 músicas. Agora, se eu me torno um excelente músico e aprendo a tocar muito bem 50 músicas, ou uma música que as pessoas falem, uau, né? Eu vou poder ir a muito mais lugares. Eu poderei ser chamada para participar da abertura de eventos, eu poderei chegar a um rei, a um presidente, eu poderei chegar a um diretor de empresa, a um diretor de escola. Então, a técnica, nós precisamos aprimorar a nossa técnica. Nós não podemos super valorizá-la, entendeu? No sentido que ela vai além da sua unção. Mas as duas precisam andar juntas. Por que eu acho que às vezes as pessoas acham que técnica e unção não podem caminhar juntas? Por causa da soberba, muitas vezes, do artista, que ataca muito os artistas, que quando ele se torna bom, ele se ensoberbece e ele perde seu coração correto. Entendeu? Então, eu acho que aí a gente vê pessoas que às vezes têm muita técnica, só que aí a pessoa já perde a linha correta do seu coração. E aí as pessoas acham, poxa, fulano tem muita técnica, mas não está com o coração correto, então as coisas não se encaixam. Espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. Então nós precisamos trabalhar para o nosso coração ficar reto. A gente precisa conseguir ser bom no que a gente faz sem ficar soberbo. Pelo amor de Deus. Né? É tipo assim, é igual uma pessoa que pesca. Ele tem a isca, né?
E aí, é a mesma coisa de você na pescaria, ao invés de você exibir o seu peixe, você exibir sua isca. Olha aqui que isca maravilhosa que eu usei, né? Entendeu? Ao invés de você conseguir falar assim, olha o meu peixe, olha o peixe que eu pesquei, o tanto que ele é grande, o tanto... Entendeu, gente? Então, assim, nós precisamos ter muito equilíbrio no que diz respeito à técnica e à unção. Nós precisamos conseguir vencer a questão do estrelismo que ataca os artistas. Por quê? Porque nós precisamos ser bons e precisamos continuar sendo humildes. Entendeu? Não podemos perder a nossa vida com Deus porque agora eu sou bom. O problema é que as pessoas, quando a gente fala assim, dê o seu melhor para Deus, às vezes a pessoa fala, então eu tenho que ser melhor que Zezinho. Eu tenho que ser melhor que a Antônia. Não, você não tem que ser melhor que o Zezinho, que a Antônia. Você tem que ser melhor que você mesmo a cada dia. Tá entendendo a diferença? Então, a gente tem que ser melhor que nós mesmos todos os dias. Se eu pensar assim, eu vou conseguir fazer diferença. Entendeu? Ninguém dá o que não tem. Então, o que você vai poder dar na sua arte? Você. Então, seja melhor que você mesmo a cada dia. Procure crescer, procure dar o seu melhor. Você não precisa ser melhor que o outro. Cada um tem a sua essência. Cada um tem a sua essência. Então, ele, voltando ao texto, né? Ele falou assim, busca um homem que saiba tocar bem. Então, seja bom. Amém? E seja humilde. Aí ele fala, trazei-mo. Aí já está outro ensinamento para a gente. Nós temos que estar disponíveis para ser a pessoa da hora certa e do lugar certo. Por isso que eu falo que hoje é a hora certa e o lugar certo, internet, né? Para que a gente coloque a nossa arte ali. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas todas, no mundo todo, estão com o celular na mão, ou com o tablet, ou com o computador. Então, se as pessoas estão com isso na mão, vamos entrar na mão de cada um. Vamos tentar colocar a nossa arte disponível para cada pessoa desse planeta, né? Amém? Então, esteja disponível, porque também não adianta você ser bom naquilo que você faz e na hora que precisam ou na hora que nós temos uma oportunidade, a gente não saber usar aquela oportunidade. Nós temos que aprender a ver as portas que Deus abre para nós, sabe? E que momentos eles vão embora se a gente não utilizar o que Deus tem para nós. Eu falo isso porque, para mim está sendo um desafio. Tem muito tempo que a gente no Rema fala em gravar vídeos, em fazer lives, em fazer produtos, né? E a gente nunca tinha começado, a gente só falava e nunca tinha começado. Aí veio uma oportunidade, e esse momento para nós, que nós estamos confinados nas nossas casas, é uma oportunidade de Deus para nós, para que a gente coloque em prática aquilo que há muito tempo ele já tinha colocado no nosso coração. É um desafio? É. Ninguém se sente pronto, ninguém tem equipamento suficiente, mas olha, veio a oportunidade, gruda nela, deixa o seu medo de lado, entendeu? Então hoje Deus está nos dando essa oportunidade. Então, por exemplo, no caso de Davi, imagina se chegasse lá o moço do rei e falasse assim para Davi, Davi, o rei está precisando de um tocador, alguém que toque bem, e eu indiquei você. Vamos? Imagine se Davi falasse assim, meu Deus, dou conta não. Dou conta não é uma expressão bem goiana, né? Imagine se ele falasse assim, uau, eu tenho um fulano, meu irmão toca melhor que eu. Não, como é que eu vou fazer? Não estou pronto, não ensaiei a música. Então a gente tem que entender que às vezes as oportunidades vêm na nossa mão e nós temos que falar assim, meu nome é pronto. Meu nome é pronto. Eu estou pronto para cumprir o propósito de Deus. Eu quero falar, Deus, eis-me aqui. Senhor, conta comigo. Fala, eu vou. Sabe, me dá um minutinho. Vou pegar minha harpa, vou pegar minha partitura, vou pensar em que música que eu vou tocar para o rei, vou conectar, né, meu coração e tô lá. Então, é isso que eu acho que a gente tem que entender, que na verdade, a nossa vida toda é uma preparação. Não é só
uma hora antes, entendeu? Mas nós temos que pegar o gancho do que Deus tem para nós. Então, por exemplo, ontem a gente estava tendo uma live e a gente conversou sobre isso, né? Como que você se prepara para uma missão, por exemplo? E nós estivemos falando nessa live assim, na verdade, a nossa vida tem que ser uma preparação. Então, por exemplo, você precisa ser uma pessoa que ora todos os dias, que ensaia todos os dias, mesmo que se você não tem a oportunidade de ensaiar com o seu grupo todos os dias, se prepara, malha todos os dias, para que a hora que a oportunidade chegar, você está pronto, sabe? Tenha sempre uma palavra. Eu aprendi com os meus líderes que o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre tem que ter uma palavra queimando no coração. Estejam sempre prontos para responder para os outros a razão da esperança que há em vós. A palavra nos ensina isso. Então, a gente sempre tem que estar pronto. Sempre tem que ter algo no nosso coração para chegar nas pessoas e poder falar a razão da esperança que há em nós. Então, assim, você tem que se preparar. É lógico que antes de uma missão, antes de um espetáculo, existe uma preparação maior, mas a gente sempre tem que estar preparado, não é só um dia antes. Porque senão no dia depois a gente relaxa. E se aparecer alguém que precisa de uma palavra? Entendeu? E se você de repente tiver que ir para a rua e ali tem uma pessoa que está tentando suicidar, que palavra que você vai dar para ela? Então, a gente sempre tem que ter uma palavra. A gente sempre tem que ter uma arte assim dentro da manga para poder trazer para as pessoas. Então, assim, na verdade, isso é a introdução de uma palavra, né? Isso que eu já compartilhei com vocês. Mas eu quero parar aqui, tá? E conversar com vocês sobre isso. E no meu próximo devocional, eu quero destrinchar o restante dessa palavra, que no verso 18 fala quais foram as características que Davi teve para que ele fosse o homem certo na hora certa de Deus, como artista, né? Então, eu só coloquei aqui para vocês, recapitulando 2 pontos. Nós precisamos ser bons no que a gente faz, cada dia melhor que nós mesmos e não melhor que o próximo. Não podemos brigar técnica e unção, precisamos casá-las para que uma seja o fôlego da outra, né? Apesar que a unção é a vida, é o fôlego. E nós precisamos ser o eis-me aqui. Pode contar comigo a qualquer momento, eu estou pronto para cumprir o propósito de Deus. Amém? Então eu vou parar nesses 2 pontos porque eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso e eu quero orar por vocês. Tem alguém aqui conversando? A Shirley falou que liberaram o espetáculo deles na internet. Glória a Deus, que bom. Que bom, que bom. Mais alguém? Por isso que você é completo, né, Nil? Técnica e unção, sim. Sim, sim. Vocês têm alguma pergunta? Tia Amy, que bom te ver por aqui. Vocês têm alguma pergunta? Por favor, coloquem aqui, deixa eu descer. Coloquem aqui para que a gente possa conversar. Qual é a palavra lida? Alguém entrou depois, é 1 Samuel 16, verso 17, 18 e também o verso 23. Se alguém não tiver uma pergunta, eu vou continuar a palavra então, tá? Tá bom, então ninguém tem pergunta, então vamos continuar essa palavra para que a gente possa avançar um pouquinho mais. Não vai dar tempo de falar tudo, mas na próxima live eu termino. Então, verso 18, vamos pegar mais um pontinho aqui da palavra, né? Respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Falamos muito sobre isso já, né? A questão de nós procurarmos crescer na nossa arte para a gente ser a pessoa certa no lugar certo. É valente e vigoroso. É valente e vigoroso. Nós estamos em uma geração
que as pessoas emocionalmente não estão fortes. As pessoas estão fracas emocionalmente. Ou seja, qualquer coisa nos abala. Eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo, com essa questão da proliferação, né, do coronavírus, é um tempo onde nós vamos ser forjados e nós temos duas escolhas. Ou a gente senta e chora, ou a gente vence o momento. Entendeu? Então, é momento da gente vencer o momento. Né? A gente pode até sentar e chorar de vez em quando, mas nós temos que vencer esse momento que nós estamos passando, porque é isso que Deus espera de nós. Aqui fala que Davi era valente, cheio de vigor, cheio de vida, vigoroso, cheio de raça. Então, eu quero te dizer que para nós cumprirmos o propósito de Deus, nós temos que ser valentes. Irmãos, presta atenção, Deus tem um lugar para você. Deus tem uma cadeira para você, né? Você tem que ser do tamanho dessa cadeira. Deus tinha um lugar para Davi, que era ser o rei de Israel. Davi poderia escolher, com os enfrentamentos que ele teve na vida, sentar e chorar. E talvez em alguns momentos ele deve ter sentado e chorado. Mas aí você pega fôlego e fala assim, vou enfrentar, eu vou vencer esse momento. E eu vou ser do tamanho da cadeira de Deus para mim. Quando eu falo cadeira, eu falo de um lugar. Né? Então, por exemplo, qual é o lugar que Deus tem para você? Sabe, pode ser o lugar como um artista que vai ser tremendamente usado por Deus nessa nação. Pode ser um lugar de alguém que vai assumir a gerência de uma empresa, a direção de uma multinacional, a presidência da república. Deus tem um lugar para você. Deus tinha um lugar para Davi. Você vai se tornar do tamanho desse lugar, do tamanho dessa cadeira, ou você vai deixar que os seus desafios te parem? Porque houve um tempo de anos, entre o chamado de Deus e o cumprimento desse chamado. O chamado de Deus e o estar naquele lugar. Há um tempo. O que determina a velocidade desse tempo? É a nossa resposta para Deus. E a nossa resposta diante dos enfrentamentos que a gente passa. Davi, depois que ele foi ungido, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, ele enfrentou Golias, os enfrentamentos vieram, ele enfrentou o próprio rei, as adversidades, talvez da família, as adversidades da liderança. E nós estamos numa geração que feridas têm parado as pessoas. A ferida, ela tem que ser para engrossar a nossa pele, queridos. E não para a gente ficar falando, olha aqui a minha ferida. Existe o tempo, existem as pessoas que nós vamos chegar para elas e falar assim, me ajuda, essa ferida está doendo. Me ajuda a curar essa ferida. É claro, nós temos que ser pessoas que vão buscar sempre ajuda, que vamos sempre andar na luz em relação aos nossos enfrentamentos. Mas nós temos que ser pessoas que falam assim, ó, tá doendo, mas eu sei que aqui onde teve essa ferida vai criar uma casca e a pele vai ficar tão forte depois que não vai machucar mais, não vai ser qualquer coisa que vai machucar mais. Eu não sei se você sabe, mas eu sei disso porque eu já quebrei alguns ossos. Quando você quebra um osso, existe algo que se chama calo ósseo, que é formado naquele lugar, que aquele osso depois não quebra mais no mesmo lugar nunca. Por quê? Porque o osso, ele reconstitui e fica muito mais forte. Entendeu? Então, nós temos que ser igual o osso. Sabe? Quebrou, tô quebrado, me despedaçou, mas eu vou formar um calo ósseo em cima dessa situação que nada mais vai me quebrar depois. Por quê? Porque eu preciso ser do tamanho do meu chamado, do tamanho da cadeira que Deus estabeleceu para minha vida. Entendeu? Não é fácil eu te falar isso, eu estou falando aqui isso para você, mas eu tenho os meus enfrentamentos, já tive os enfrentamentos que eu sentei e chorei, né? Já tive os momentos de sentar e chorar, mas nós temos que entender que chega uma hora que você tem que levantar, enxugar as lágrimas e falar assim, glória a Deus, quebrou? Aqui não quebra mais. Nessa situação eu não vou passar mais problema. Nessa situação pode vir o que vier que eu vou vencer. Mas a gente tem que entender que situações difíceis na nossa vida são para duas coisas, sentar e chorar ou enfrentar e crescer e se tornar maior do que você era antes, mais forte do que você era antes. Então, Davi, a Bíblia fala que ele era valente e ele era vigoroso, queridos.
E eu não sei você. Eu sou uma pessoa que eu choro muito. Quem anda comigo sabe. Eu sou sensível, eu sou chorona, mas eu não sou frágil. Eu já descobri isso em relação a mim. Porque eu choro, mas depois eu me levanto e eu sigo em frente. Eu não sou das que desistem. Estou falando isso para falar algo que eu consigo identificar em mim. Você tem que identificar em você quem você é e como é que você tem se relacionado com seus enfrentamentos. Quem me ajuda a ver isso é meu marido. Ele sempre fala assim, amor, você não larga o osso. Você passa um monte de problema e você não desiste. Você chora, mas você não desiste. Você chora com o trem na mão, mas fala, não solto. Tá difícil, mas eu não solto, né? Tanto é que, por exemplo, o rema, já passamos muitos problemas. Mas eu tô no rema, irmãos, há 30 anos, desde 1992, 30? 28 anos. E olha, muita coisa veio para me fazer parar. Ontem o pessoal perguntou para mim assim, em uma das lives que a gente participou, ontem eu participei de 3. Você já pensou em desistir? Ixi, demais da conta. Fui bem goiana agora, mas já pensei em desistir muitas vezes. Só que eu só pensei, graças a Deus. Então assim, você pode pensar um monte de coisa, querido. Você pode sentar e chorar, mas vai chegar a hora de você levantar e cumprir o propósito de Deus. Amém? Então assim, eu quero te convidar a saber tocar como Davi sabia, saber representar, saber dançar. Estar pronto quando alguém precisar de você para cumprir um propósito. E eu quero te convidar a ser valente e vigoroso. Amém? Meu tempo acabou, nós vamos orar. O pastor Grayson vai iniciar a aula de balé dele logo após esse tempo. E eu quero continuar essa palavra no meu próximo devocional na próxima semana. Então, se você está anotando, espero que esteja. Coloca aí esses 3 pontinhos que nós temos mais 3 para a gente terminar na semana que vem. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra que edifica a minha vida. Obrigada. Eu quero pedir ao Senhor que ela edifique a vida de todos os que estão conosco aqui, ouvindo essa palavra, aqueles que ainda vão ouvir a palavra ao longo do dia. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor revele para nós, Senhor Deus, qual é o chamado do Senhor para nós e quem o Senhor quer formar em nós. Nós somos muito mais fortes do que pensamos, somos muito mais resilientes do que pensamos. Eu quero te pedir que a vida de cada pessoa que está ouvindo possa enxergar isso. Não somos frágeis, Senhor. Às vezes somos sensíveis, como artistas que somos, mas não somos frágeis. Eu, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por isso e te pedir que o Senhor forme isso na vida dos irmãos que estão conosco aqui. Em nome de Jesus. Amém, povo? Amém. Então, estou aqui encerrando a minha parte. Em 2 minutos, pastor Grayson vai entrar com você, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem.